Olá, pessoal. Meu nome é Danusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho, e a ideia hoje é conversar sobre o seguinte tema: o destino das crianças depois da morte. Esse tema, muitas vezes, gera algumas dúvidas e até algumas curiosidades, mas é um assunto super importante e pertinente para a gente poder conversar a respeito. Portanto, convido a todos a fazermos uma prece inicial, para que possamos, então, conversar e refletir sobre esse tema. Portanto, seja onde estivermos, que possamos nos conectar de mente e de coração. Que possamos lembrar da doce figura do Mestre Jesus, convidando para que ele possa entrar na nossa casa física e mental, iluminando o ambiente onde estamos, iluminando nossa mente, iluminando nosso ser, nos renovando e nos permitindo compreender e ter lucidez para entendermos tudo que aqui será dito, a fim de que coloquemos em prática não apenas a sua luz, o seu amor, mas também a sua misericórdia. Obrigado, Mestre, pela oportunidade, obrigado por estarmos aqui falando sobre o bem e promovendo o bem. Obrigado por todo o teu amor, que assim seja. Meus amigos, esse tema, então, o destino das crianças depois da morte, ele pode ser um tema talvez doloroso para alguns pais, familiares, que porventura tenham passado pela experiência de ter, de alguma forma, vivido e ter experimentado, então, o desencarne de uma criança. E aqui, o que é importante lembrar, o que é muito importante lembrar, é que o Espiritismo, ele nos oferece uma série de ferramentas, uma série de elementos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a compreensão das nossas dores. Mas ele não retira as nossas dores. Porque todas as dificuldades que batem à nossa porta, de um certo modo, por mais que sejam dolorosas, elas nos trazem, muitas vezes, lucidez, um crescimento, nos trazem alguma lição, alguma mensagem. E não porque sejamos pessoas não dignas do amor de Deus. Os nossos sofrimentos e as nossas dores não ocorrem porque Deus não nos ama ou porque somos pessoas talvez consideradas aos seus olhos pessoas ainda não evoluídas, seres não evoluídos, seres do bem. Não. Não é esse o pensamento. A grande lógica é que estamos aqui no planeta, todos num processo de evolução contínua. E o Espiritismo, ele tem como base, como um dos principais pilares, a reencarnação. Isso significa que somos todos espíritos seculares, milenares, espíritos que estão evoluindo a cada nova vida, a cada nova oportunidade de uma encarnação. Portanto, não custa lembrar que a reencarnação nada mais é do que um processo de retorno do espírito. Partindo desse princípio, partindo do fato de que acreditamos em espíritos e acreditamos na continuidade da vida, a reencarnação, mostrada pelo Espiritismo, é então esse retorno contínuo. Então, se retornamos de forma contínua, em diferentes momentos de espaço e de tempo, para a nossa perfeição, nosso burilamento emocional, moral, intelectual, significa que já passamos por muitas vidas, formamos muitas famílias, nos relacionamos com inúmeras pessoas, inúmeros espíritos. Já não fomos justos com alguns grupos, e já sofremos injustiça por outras partes. Então, estamos sempre neste equilibrar da balança. E por que é muito
muito importante lembrar disso, porque a nossa vida atual, ela é uma conexão com todas as nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, de outros momentos, de outras vidas. As nossas inúmeras vidas estão conectadas por um grande fio, uma grande linha do tempo. Podemos não lembrar e não lembramos das outras vidas, de outros momentos, justamente para que possamos, no atual momento, suportar, recomeçar, sem culpas, sem acusações, seja por nossa parte, seja por parte daqueles que convivem conosco. Isto é justo, isto é divino e é amor de Deus por nós. Nos permitir esse retorno às novas e inúmeras possibilidades de acertar, de reequilibrar, talvez situações que desequilibramos em outra etapa. Temos a oportunidade de restabelecer o equilíbrio e a harmonia junto daqueles que nos desequilibramos, que brigamos, que discutimos, que nos desentendemos. Seja pessoas que são do nosso grupo familiar ou pessoas que fazem parte do nosso convívio, como amigos, colegas de trabalho, fazem parte da nossa jornada como um todo. Então vejamos como é divina a oportunidade do nascer mais uma vez, no reencarnar, porque mesmo não lembrando, trazemos na consciência de forma latente, ali, adormecida, mas sempre como uma intuição nos dizendo, nos orientando, novos caminhos que devemos tomar, porque já sabemos aqueles que deram, talvez errado, ou que foram equivocados. Então, não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos em pleno esquecimento. Não lembramos de forma completa, lúcida, mas trazemos reminiscências, trazemos de forma, como mencionado antes, de forma, digamos, dormente ou adormecida, uma série de intuições, de caminhos e decisões que talvez devemos tomar e nos direcionar, seja em qual etapa da nossa vida. Fora o fato de que somos acompanhados espiritualmente por falanges de espíritos que nos amam, que torcem pela nossa vitória e que nos querem bem. Portanto, novamente, um dos principais pilares do espiritismo é a reencarnação. É esse retorno, a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, porque somos espíritos milenares, espíritos que têm como objetivo maior a evolução de si mesmo. Então, para evoluirmos, crescermos, amadurecermos, passamos por inúmeras situações, algumas mais difíceis, outras mais complexas, para que possamos, assim, aprimorar justamente os diferentes campos que fazem parte do nosso ser. Então, se a nossa vida atual está conectada com as outras vidas, não é um discurso ou um clichê, como costumamos dizer, falar que, de fato, há situações importantes em nossa vida que ocorrem, e elas ocorrem por uma necessidade. Elas ocorrem porque muitas vezes é aquela situação que vai fazer que a nossa alma desperte para uma mudança, para uma transformação, para uma lucidez que ainda não temos. E essas situações que vão ocorrendo, que não ocorrem por acaso, mas que vão surgindo na nossa vida, elas podem vir acompanhadas de muito amor ou, sim, de dores. Então, o nosso tema, ele está relacionado e ligado a um ponto que nos fragiliza, que é o desencarne das crianças ou dos jovens. Porque muitas vezes em nossa cultura alimentamos a ideia de que o que é
digamos, o que é normal, ou considerado normal, ou natural, o que é considerado natural dentro do que vivemos, do que conhecemos, do que entendemos, que é natural para a nossa cultura. É que, claro, as crianças, elas cresçam, se desenvolvam, possam viver a sua vida adulta, vivenciar, experimentar uma série de ações nas suas vidas, e que os pais acompanhem essa evolução desse pequeno ser. E que os pais, numa certa idade, numa determinada faixa etária, daí sim possam eles primeiro desencarnarem, mas tendo acompanhado a evolução, digamos, do seu grupo familiar. É natural para nós, então, que depois, ou que ao longo da vida, as pessoas, ao irem, claro, envelhecendo, que é o natural, o envelhecer do corpo físico, com o desgaste do corpo físico, as pessoas possam vir a ter mais problemas, mais dificuldades, e então desencarnarem. Por isso que quando uma criança ou um jovem desencarna, não nos parece natural. Porque esse pensamento de que o mais velho deve partir antes do mais novo, ele é estrutural e ele é construído. E esse pensamento ele não está errado, porque tudo na natureza, de fato, passa por um processo de evolução. Nasce, se desenvolve e morre. Na própria natureza. Seja ela a partir das plantas, dos animais, ou na nossa faixa hominal, os homens. Mas o fato de um jovem, uma criança, partir antes dos seus pais, por mais que não pareça, por mais que a ideia de não natural nos atinja, não significa que há um caos, que há um erro, ou que há, talvez, uma injustiça divina. Por quê? Porque, como foi mencionado antes, a nossa vida atual, por estar conectada a outros momentos de outras etapas da nossa jornada, ela traz, então, às vezes, necessidades como essas. Às vezes, há famílias, grupos familiares que apresentam a necessidade para o seu próprio aprendizado emocional, ou o seu aprendizado, ou o seu amadurecimento, a sua transformação, necessitam passar por um momento doloroso como esse, de desencarne de uma criança. E, novamente, repito com muito amor e carinho, o Espiritismo, ele não está aqui na nossa vida para tentar dizer que está tudo bem, que é assim mesmo. Que o Espiritismo, ele entende que o corpo físico morre, mas o espírito não. Então, os pais deveriam supostamente superar isso. Não. Essa não é a fala, nem o discurso da doutrina espírita. Porque o compromisso do Espiritismo é acolher, abraçar, entender, explicar, esclarecer e ter a empatia de saber que a dor ou as dores que nos afetam profundamente, elas às vezes demoram muito, algumas talvez permaneçam com intensidades diferentes, mas permaneçam em nós. O Espiritismo entende que essas dores, elas talvez não passem. E nem nos cabe, como trabalhadores espíritas, como espíritas, ou como cristãos, subestimar as dores dos nossos irmãos que passam por situações tão delicadas como essas. Porque para um pai, para uma mãe, para um familiar, a perda de uma criança ou de um jovem
ela, por mais que possa se compreender racionalmente, que o corpinho físico daquela criança e daquele adolescente, apenas o corpo físico, apenas ele, é que acabou, digamos que se desgastando, que a alma permanece, que o espírito ainda vive, por mais que isso possa se compreender racionalmente, a ausência daquele ente querido permanece. E como eu disse antes e comentei, o Espiritismo, ele está aqui para tentar consolar, por mais que não consiga retirar as nossas dores, mas para tentar nos mostrar que sim, é uma situação difícil, dolorosa, frágil, mas nós não estamos sozinhos. Não estamos passando por essas dores sozinhos, por mais que possamos, em diferentes momentos, até nos sentir só, mas não estamos. Porque também, como foi mencionado antes, temos amigos físicos presentes na nossa vida que muitas vezes nos dão subsídio, suporte. E temos amigos espirituais para nos abraçar, nos acolher e nos orientar. A doutrina espírita nos mostra, então, o quê? Já que as dores, talvez como essa de alguns familiares e pais, né? Algumas famílias passam por uma situação dolorosa como essa. O que o Espiritismo vem contribuir? Vem nos dizer, já que a dor não tem como retirar, já que a dor vai estar lá, mas como podemos tentar atenuar essa dor? A partir então, um pouco da razão, tentando compreender um pouco o que acontece com essa alma que permanece. O que o Espiritismo nos diz a respeito disso? Ele nos diz algo lindo, maravilhoso e divino. Ele nos diz mais do que a alma sobrevive. Ele nos mostra, o Espiritismo, que o desencarne de uma criança e de um jovem tem um atendimento especial. É diferente de um adulto, de alguém que já alcançou a sua plenitude. E por que isso? Esse atendimento especial é justamente porque as crianças e os jovens ainda não alcançaram a plenitude total na vida terrena, não alcançaram toda a sua lucidez, não alcançaram toda a maturidade, digamos que emocional, durante a sua estadia aqui na Terra, e, portanto, sim, eles merecem, por uma questão de justiça divina, receber um acolhimento especial para que eles possam, em algum momento, talvez rápido, às vezes um pouco mais demorado, de confusão, de não saber ou não entender o que está acontecendo, eles se verem acolhidos, abraçados. Então, as crianças e os jovens, no desencarne, são amparados imediatamente pela falange espiritual, pelos bons espíritos responsáveis por esse processo de desligamento do corpo perispiritual do corpo físico. Lembrando que o corpo perispiritual é o que une o espírito, a carne, ao corpo material. Então, esse desenlace, ele acontece de forma muito amorosa, cuidadosa e justamente com atendimento rápido, um atendimento repleto de cuidado, amor por aquela criança e por aquele jovem. E para onde são levados essas crianças, esses jovens? E aí, cabe lembrar, André Luiz, no livro, numa de suas obras, junto, claro, ao Chico Xavier, no livro
terra e o céu, entre a terra e o céu, ele nos afirma, então eu vou ler um pedacinho, uma passagem rápida. André Luiz nos afirma na obra Entre a Terra e o Céu que os espíritos desencarnados na infância, em retorno ao plano espiritual, dependendo da sua evolução como espírito, não como criança, sua evolução como espírito, sua evolução emocional, né, de outras vidas, dependendo da evolução daquele ser. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele pode reassumir a sua forma adulta, mas aí depende, claro, da evolução espiritual daquele ser. Mas ele pode vir já, assim que desencarnar, muitas vezes reassumir a sua forma adulta, que tinha antes de reencarnar. Ou ainda, ele pode tomar uma apresentação perispiritual que lhe convenha, que lhe seja apropriada, sempre de acordo com a sua potencialidade, sua capacidade de moldar, modelar o seu perispírito. Então, isso depende muito dessa evolução espiritual. E esse espírito, assumindo digamos que a sua forma adulta de outro momento, ou não, porque dependendo da evolução, ele ainda permanece criança, e vejamos bem, os espíritos que permanecem na forma de criança e jovem por mais tempo, não significa que não sejam espíritos do bem ou espíritos em evolução, apenas vai depender do contexto, da situação e do aprendizado daquele ser. Então, não podemos aqui ter fórmulas de bolo, achando que toda criança que desencarna toma a forma adulta, ou que a criança que não toma a forma adulta não é um espírito evoluído. Não façamos esses pensamentos, ou tenhamos esses pensamentos distorcidos. O que o André Luiz nos traz com clareza na obra é que, de acordo com a evolução, com o contexto, com uma série de variáveis, a criança, o espírito em forma de criança pode permanecer criança ou jovem, ou assumir a forma adulta de uma outra existência, ou uma outra forma que lhe convenha. Tudo depende dessa sua capacidade ou potencialidade. E o que é importante? Foi feita a pergunta anterior, que é, para onde vão essas crianças e esses jovens? Essas crianças e esses jovens, depois de receber esse atendimento especial, eles vão para colônias, para espaços também especiais, chamados educandários. Os educandários são descritos pelo André Luiz como grandes escolas, onde as crianças e os jovens têm o seu tempo, o tempo de maturação. Eles conseguem ter o tempo apropriado para amadurecer, para aprender e, sim, para crescer. Só que, claro que esse crescimento, essa evolução até o espírito ganhar lucidez, acontece, às vezes, muito mais rápido do que no nosso tempo terreno. Muitas vezes aqui a criança vai levar, claro que anos para chegar na fase adulta. E lá no plano espiritual, nos educandários, recebendo todo o apoio, recebendo o amparo, às vezes até de outros familiares que já desencarnaram, que receberam aquela criança, que estão amparando, auxiliando. Esse crescimento acontece, às vezes, muito mais rápido. Então, essas grandes escolas, esses educandários, eles servem como esse espaço de equilíbrio, de harmonia, de aprendizado, de crescimento. É uma grande família, uma grande rede de amor formada para que aqueles seres, aqueles espíritos possam cumprir da melhor forma o seu processo evolutivo. Porque antes de serem crianças e jovens, eles são espíritos também milenares, com compromissos assumidos em outras vidas.
E aí o que o André Luiz nos diz aqui, reforçando essa ideia do educandário, é: entretanto, o espírito André Luiz, ainda na obra, nos afirma que são exceções, não são todas as crianças, como foi mencionado, que se tornam adultas assim tão rapidamente. Essas crianças, elas geralmente estão, então, nesses espaços, elas permanecem nesses espaços, onde elas podem crescer e evoluir. Conta-nos ele que em determinado momento, no plano espiritual, ele passou, o André Luiz, a ouvir uma suave melodia. Ao se aproximar, percebeu que a música era entoada por um coro de crianças felizes e sorridentes, em meio a uma paisagem de rara beleza. Ele se encontrava no lar das bênçãos, um misto de escola, de preparação para a maternidade e abrigo para espíritos que haviam desencarnado na infância. Alguns deles, naquele exato momento, recebiam a visita de suas mães. Olha que doce isso. As mãezinhas ainda encarnadas, elas se deslocavam até o plano espiritual, até o lar das bênçãos, até esse educandário, para visitarem os seus filhos durante o sono físico. André Luiz, então, fascinado com o que via, questiona se haveria ali cursos primários de alfabetização, ao que o dirigente daquele educandário responde afirmativamente. Disse que sim, pois se tratava de um verdadeiro estabelecimento de ensino no além, que abrigava, na época, cerca de 2.000 espíritos desencarnados em tenra idade, que lá permaneciam até reunir condições para retornar ao plano físico, o que se dava, na maioria das vezes, antes que o espírito retomasse sua compleição adulta. Então, vejamos só essa ideia de que o espírito, no plano espiritual, mesmo na forma de criança e jovem, também tem a oportunidade da educação, de educar-se, de ganhar tempo, ou de ter tempo para ganhar lucidez, para depois reassumir os seus compromissos evolutivos. Então, vamos criar aqui novamente um resumo do que estamos conversando ou dizendo. Sim, falar sobre desencarne de crianças e jovens é doloroso. É doloroso pensarmos que aqueles seres ainda tão novos, que chegaram, aqueceram as nossas vidas, partem tão cedo. Mas apesar desse sentimento de dor, o que o Espiritismo vem nos trazer para tentar atenuar essa dor e fazer com que o nosso coração se abra cada vez mais para a tentativa de reerguimento daqueles que ficam, na tentativa de trazer ânimo para aqueles que permanecem e que ainda sofrem com uma situação assim. O Espiritismo nos diz: mãe, pai, amigos, familiares, esse ser querido, jovem, ele foi acolhido, ele foi recebido com tamanho amor, um amor tão divino quanto o da Mãe Maria, que a criancinha, que o jovem, foi recebido direto, acolhido de forma rápida e direta nas colônias espirituais, nos educandários, onde há lá uma grande família esperando por eles e muitos familiares, o próprio seio da família, que talvez já tenham desencarnado. E que essas crianças e jovens, nesses educandários, eles se preparam, eles se renovam para justamente assumir como espíritos novos compromissos evolutivos. Então, sim, a vida física, a vida material, corpo material, ele pode ceder, ele pode se desgastar, mas o espírito permanece,
espírito, ele sobrevive e ele dá continuidade. Os familiares podem orar pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, pelas crianças, pelos jovens. Devem orar, fazer preces, pedir a Deus, pedir a Mãe Maria, ou aqueles com quem nos identificamos, com o Dr. Bezerra de Menezes, que possam cuidar deles, e que, se tivermos a permissão, possamos ir ao encontro deles durante o nosso sono físico, para que possamos dar o nosso abraço, nosso beijo. Mas, meus amigos, lembremos, os nossos pensamentos em prece, em oração, eles devem ser inundados de tanto amor que eles não devem trazer uma carga de sofrimento para aquele espíritozinho que está recebendo as nossas energias. Lembremos disso com carinho. Sim, temos o direito de sofrer, o direito de chorar, o direito de nos sentirmos desolados. Mas lembremos, como o espírito sobrevive e está conectado a nós pelos laços familiares e de amor, essas conexões, elas são energéticas também. Se nós emitimos uma energia de desolação, de inconformidade, de uma saudade suprema, de dores, aquele espíritozinho também sente essas vibrações. E o plano espiritual, então, tenta protegê-los dessas vibrações iniciais, que é normal que aconteçam, mas que, à medida do tempo, possam se transmutar em esperança, em confiança de reencontros, porque justamente podemos aqui emitir energias de amor para quem está lá. Chico Xavier, em inúmeras psicografias escritas, ele nos mostra muitos jovens e até às vezes crianças trazendo recados para os seus familiares e para suas mães. E nesses recados, ele justamente, nesses recados onde os espíritos, esses jovens, justamente pedem para os seus familiares, para orarem por eles, para pedirem por eles com amor, com carinho, mas que não sofram, ou que busquem forças para continuar seguindo, para que ele, como filho, como espírito, como ser, consiga também seguir, consiga prosseguir, e daqui a pouco talvez até se reencontrarem no mesmo seio familiar. Por quê? Porque as nossas energias, elas alcançam os nossos seres amados. Então, que energias estamos emitindo? Que possamos emitir as melhores energias para aqueles que, por mais que possamos ter uma saudade absoluta, possamos emitir energias de amor. E talvez alguns se perguntem, mas por que isso acontece? Por que as crianças precisam partir tão cedo? E aí nós temos, dentro do nosso Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, um tópico dedicado a isso. No capítulo 4, onde fala-se da reencarnação, da pluralidade das existências, há um tópico chamado Destino das Crianças Depois da Morte. E uma das perguntas, que é a 199, Kardec pergunta: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? E os espíritos respondem: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Claro que há outras perguntas, mas essa pergunta, ela é um panorama daquilo que estamos conversando. Porque, novamente, às vezes o espírito ele parte cedo porque ele precisava unicamente cumprir aquele tempo aqui na Terra. Porque talvez em outra vida tenha existido situações em que ele precisasse de mais tempo para a sua evolução, maturação. E então foi cedido a ele a oportunidade de uma nova reencarnação, mas por um período menor, onde ele pudesse complementar, cumprir com aquilo
que emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, ele precisava cumprir como evolução, como crescimento. Outras vezes, sim, pode ser um momento de transformação para a família, para os pais, um momento de prova, mas isso não nos coloca num patamar de pessoas não dignas do amor de Deus. Ao contrário, somos tão amados que temos muitas oportunidades de recomeçar, reiniciar, refazer. E é tão divino a vida que vale a pena lembrar, para encerrar nossa conversa, no livro Renovando Atitudes, no tópico chamado Vínculos Familiares, vale lembrar sobre as afeições reais. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que os fez nascer. E que nos mostra aqui, então, Hamed, pelo nosso Francisco do Espírito Santo Neto, as verdadeiras afeições ligadas ao sentimento de amor, elas permanecem, mesmo com a extinção do corpo físico. Por mais que isso possa, às vezes, não suprir todo o vazio que sentimos, esse pensamento possa talvez nos fortalecer de que estamos, sim, ainda juntos e vamos nos reencontrar. Que os nossos amores, eles não se extinguem jamais. Os nossos amores permanecem, assim como os nossos pensamentos de luz, de amor, de paz para aqueles que moram no nosso coração. Pensemos nisso. Com sentimento de gratidão por essa oportunidade, mais uma vez, possamos então fechar a nossa conversa, nossa palestra, dizendo: obrigado, Senhor. Possa cuidar de todas as crianças, jovens, familiares, pais, de todos, a fim de que possamos fortalecer os vínculos do amor que existe entre nós. Que possamos pedir à Mãe Maria que cuide do seu manto sagrado e luminoso, que cuide de todos que aqui estão ouvindo essa palestra, a fim de que a nossa fé e a nossa esperança se fortaleça. Obrigado, Senhor, por todo o teu amor. Permanece conosco, como permaneceremos contigo. Que assim seja.